Pessoal, boa noite a todos e todas. Prazer imenso aqui estar com vocês e oferecer para o curso uma dessas atividades assíncronas, que é um bate-papo aqui com a Isabelle Barthold. Isabelle é nossa colega de serviço público, e Isabelle vem falar um pouquinho para a gente sobre um estudo que ela realizou e que em breve vai ser publicado pelo IPEA, intitulado Etnografia como Evidência, Contribuições e Desafios do Uso de Estudos Etnográficos para Análise de Políticas Sociais Brasileiras. A Isabelle vai falar um pouquinho para a gente sobre esse estudo, dentro do nosso cronograma, do nosso plano de estudos do curso, de também trazer métodos qualitativos para avaliação de políticas e programas, e especificamente nesse caso, como é que a etnografia pode ser utilizada. Isabelle, muito obrigado pela disponibilidade em colaborar conosco. Sem dúvida, é uma oportunidade incrível para a gente ampliar os nossos horizontes na discussão sobre avaliação de programas e políticas públicas. Queria que você se apresentasse brevemente e antes de eu entrar com as perguntas, também desse o contexto aí desse estudo. Tá bom. Obrigada, Luiz. É um prazer enorme estar aqui conversando com você, te reencontrar. Agradeço imensamente o convite. De estar também disseminando, né, a etnografia como um método muito interessante para avaliação e análise de políticas públicas, né? Eu sou Isabelle, eu sou servidora do Ministério da Cidadania há 10 anos, sou analista de políticas sociais, e sou antropóloga, né, formada primeiramente em Relações Internacionais, depois em Antropologia pela Universidade de Brasília, e fiz também meu mestrado em Antropologia na UNB. Durante a minha trajetória profissional e acadêmica, eu sempre tentei alinhar os meus estudos de antropologia com o meu trabalho enquanto burocrata. Então, a minha área de estudo é antropologia do Estado, né, etnografia das políticas públicas, e como a gente pode usar mesmo os insights da antropologia para pensar o nosso papel dentro da burocracia da administração pública federal. Falo rapidinho da pesquisa ou a gente já segue com as perguntas? Acho que você estava falando sobre etnografia e etnografia aplicada a políticas públicas ao Estado. Acho que a gente podia começar de uma forma mais geral, então. Eu ia te perguntar inicialmente, para a gente dar esse panorama para os participantes, e claro, o assunto é super complexo, mas em linhas gerais, né, o que se entende por etnografia enquanto método de pesquisa em ciências sociais? Realmente, essa é uma pergunta bastante complexa para um antropólogo responder, porque são várias nuances, né, e é uma discussão bastante presente dentro da nossa própria área, né. Mas, assim, de modo simplificado, a etnografia, ela é um método a priori da antropologia para, né, um conjunto de técnicas de pesquisa e de coleta de dados que envolve o estudo de determinado grupo social, da sua cultura, dos seus valores, das suas crenças, dos seus modos de perceber o mundo, né, dos seus modos de vida e de percepções de mundo, por meio do exercício da observação continuada, do trabalho de campo e da descrição detalhada desse grupo estudado, né? Então, necessariamente, a etnografia, ela pressupõe, e aí eu vou colocar várias aspas e vou me explicar depois, mas ela pressupõe o diálogo, né, a convivência em loco, durante certo período de tempo, entre o pesquisador e esses sujeitos pesquisados. E aqui eu coloco a primeira aspas nos sujeitos, né, porque a etnografia não pressupõe que o que você está estudando que essa relação ela é necessariamente hierárquica, né? Mas os sujeitos, nós preferimos usar o termo interlocutores, porque a gente pressupõe que as pessoas, elas também elaboram suas teorias o tempo todo, né? Sobre o que elas fazem, sobre como elas veem o mundo, e o papel do etnógrafo é, de certa forma, traduzir essas teorias, né? Tornar o que se entende por desconhecido, né, o outro,
aquilo, um grupo que a gente não conhece, tornar esse desconhecido inconhecido e vice-versa. E eu já vou voltar nesse ponto. Então, nós olhamos as pessoas com quem nós conversamos como interlocutores, porque muitas vezes são eles que vão ditar, inclusive, as perguntas e vão remoldar as perguntas que nós levamos a campo, e também as teorias que nós estamos pensando em elaborar e refazer, né? Então, a gente vai a campo muito aberto para o que as pessoas vão nos mostrar. Uma outra aspas que eu coloco aqui é no in loco, porque se por muito, né, assim, por muito tempo se convencionou que a etnografia ela necessariamente precisava ser feita, né, por meio da presença, e hoje com os meios sociais, né, com a internet, com as redes sociais, há vários tipos de etnografias que podem ser feitas, que não necessariamente demande essa presença, tá? Então pode, por exemplo, ser feita etnografias em redes sociais, como determinado grupo se comporta numa determinada rede social. É possível ser feitas etnografias a partir de documentos, né? Como que os papéis, os documentos conversam dentro da burocracia. E uma outra aspas que eu coloco é por determinado tempo. Então, também, quando o método surgiu, se pensava que era necessário passar anos, né, com um grupo para que se pudesse entender a língua, entender o modo de vida, e depois pensar como essa sociedade pensa como um todo. E hoje, a depender do problema que você tem, o problema que você quer estudar, essa etnografia ela pode ser feita em alguns meses, em algumas semanas, e também pode ser feita ao longo da sua vida, né, como é o caso das autoetnografias. Então, mas acho que o ponto principal da etnografia é essa relação, essa inter-relação que você constrói com as pessoas com que você se envolve, né? Ela é um mergulho profundo, né, e prolongado na vida cotidiana dessas outras pessoas. Então, diferentemente de um trabalho de campo, né, geográfico, que você vai num local e coleta amostras daquele terreno, ou de uma entrevista que você vai lá e coleta formulários, o campo, né, etnográfico, ele é mais complexo. Ele exige essa observação sistemática, uma coexistência, né, uma interlocução efetiva e afetiva com os seus, com as pessoas com quem você está dialogando. Então, necessariamente tem essa relação que você estabelece com as pessoas. E essa interlocução acaba sendo, né, o que diferencia, uma das diferenças, no sentido de que ela é mais profunda, ou ela toma mais tempo do que, eventualmente, uma entrevista, ainda que uma entrevista em profundidade de 1 ou 2 horas, ou um grupo focal com aqueles participantes. Nesse sentido, existem essas diferenças dentre os distintos métodos em pesquisa qualitativa, não é? Exato, porque presume necessariamente que essas entrevistas, ou esses grupos pontos focais, não necessariamente vão te trazer, né, à tona as subjetividades, os valores simbólicos, as crenças que você conseguiria acessar a partir do momento que você estabelece uma relação com aquela população, né? Eu acho que tem uma percepção, Luiz, e aí isso vem muito da origem da etnografia, de que a etnografia ela presume esse deslocamento até áreas mais distantes, né, o estudo dessas populações ditas exóticas, não ocidentais, isoladas, essa vivência, né, em comunidades nativas por um longo período de tempo. Isso tem muito a ver com a origem da etnografia. A etnografia ela surgiu no início do século XX em contraposição ao que se chamava de antropólogos de gabinete, né, no contexto de colonialismo, de Estado colonial. Os antropólogos de gabinete eram aqueles que ficavam, né, nos centros, né, na Europa, recebendo as informações das missões, das expedições, os relatos de viagem, né, e a partir do que traziam a eles, eles formavam as suas teorias quase que holísticas sobre a população do além-mar, né, aquele desconhecido, a população que habitava os territórios coloniais. E aí o pai da etnografia, o Malinowski, no início do século XX, ele foi um dos primeiros que fez esse deslocamento, né, até as Ilhas Tobrian, no Pacífico, e que passou 3 anos estudando os Tobrians e tal, e depois escreveu sobre a etnografia, sobre o método etnográfico, que para ele necessariamente presumia esse tempo, né? Então, durante muito tempo, a etnografia era vista também
dessa maneira, né? Era preciso estar presencialmente para que você pudesse entender o ponto de vista dos nativos. O Malinowski, inclusive, ele achava que ele podia se tornar um nativo, né? Se camuflar entre os nativos para que ele pudesse ter acesso a outras questões. Hoje a gente sabe que isso é bastante questionável, né? A identidade não se forma em 3 anos. Mas durante muito tempo a etnografia era vista assim. E aí, em meados do século XX, tem o que a gente chama de virada ontológica. Então, os antropólogos começaram a voltar para suas casas, para suas sociedades, né? E aí pensar, bom, se eu conheci diferentes visões de mundo, modos de vida, modos de pensar, de classificar, de organização social, né, de símbolos, que são distintos do que, né, os meus, do que eu tenho como dado, por que necessariamente os meus símbolos, os meus meios de classificação, os meus meios, né, de organização social não podem ser questionados, né? Então, os etnólogos começaram a estudar a sua própria sociedade, a partir desse estranhamento, né, desse deslocamento da sociedade. Então, você pode fazer etnografia, inclusive estudando onde você está, né? O que caracteriza o método etnográfico é esse estranhamento, é essa sensação de deslocamento. Então, eu sou uma burocrata que faço etnografia entre burocratas, mas o diferencial do método é esse estranhamento, eu pensar, bem, por que é essa categoria, por que o processo é esse, por que se usa esse tipo de postura, ou esse tipo de carimbo, ou esse tipo de artefato, esse tipo de método, né? Muito legal. Então, é esse tipo de estranhamento que caracterizaria essa análise etnográfica. É um pouco tornar o desconhecido em conhecido, mas também tornar o conhecido em desconhecido. Bacana, acho que isso vai para a minha segunda pergunta, vamos dizer, eu como leigo, não sou antropólogo, eu sempre tenho essa visão da etnografia, talvez até de uma forma limitante, né, de pensar o pesquisador lá, passando 6 meses, 1 ano em uma aldeia indígena, conhecendo aquele grupo, mas a gente está falando aqui de outros usos, até nesse contexto histórico que você coloca. Eu queria te perguntar como é que a gente pode pensar a etnografia na análise, no entendimento das instituições de Estado, das instituições de governo, e mais especificamente na avaliação de programas e políticas públicas. Eu acho que a etnografia ela é útil e sempre para a gente, quando a gente precisa entender um determinado problema social, né, uma determinada política pública, ou uma questão, né, política, de um modo mais profundo, né? Quando a gente sabe que um certo público-alvo, né, ou um determinado problema não é respondido, a gente não consegue acessar por meio das pesquisas clássicas, como questionários, surveys, grupos focais e etc. Né? Então, quando esses questionários, essa relação imediata que você tem entre o entrevistado e o entrevistador, ele não vai dar conta de responder um certo problema ou entender um certo desafio de implementação de políticas públicas, né? Então, a etnografia, ela pressupõe esse processo de imersão, de convivência, de construção de laços, para que você entenda as múltiplas e complexas realidades que interferem não só na implementação da política pública lá na ponta, né, com os nossos beneficiários, mas muitas vezes, por exemplo, no desenho, né, muitas vezes, daí voltando um pouco numa abordagem histórica, tá, a antropologia, ela passou, né, de estudar sociedades não ocidentais, isoladas, nativas, para estudar primeiro daqui as sociedades ocidentais mais consideradas subalternas, entender um pouco como o Estado afeta essas sociedades, mas principalmente dos anos 90 para cá, a etnografia passou a ser usada para entender os que estão acima também, né? Tem entender a próprio corpo burocrático, né? O próprio servidores públicos, por exemplo. Então, a etnografia ela pode ser usada para entender como o desenho é feito, como as próprias concepções dos burocratas, dos servidores públicos ou de agentes estatais, né, num campo amplo, podem interferir no desenho de determinada política, no rumo que determinada política toma, né? Então, existe a etnografia como avaliação de implementação de política pública, mas ela também pode ser usada em todas as etapas da definição de uma política pública. A etnografia pode ser usada no desenho,
na implementação, depois no redesenho dessas políticas públicas, na avaliação, né, no monitoramento. E o objetivo é esse, não é um grupo que determina o uso da etnografia, não é por ser indígena que determina o uso da etnografia, é principalmente o tipo de dado que você quer ter, né? O tipo de resposta que você quer ter, e a etnografia ela te permite trazer essa complexidade à mesa, né? A complexidade de, enfim, não só grupos distintos, mas maneiras como as pessoas pensam, enfim, subjetividades, valores simbólicos, crenças que muitas vezes, por um questionário, a gente não consegue acessar. Né? Então, quando você busca essas perspectivas, essas experiências, essas vivências das pessoas afetadas pela política pública, mas também das pessoas que fazem a política pública, né? E a ideia é trazer as novas dimensões para um problema público, né? Que vão além do cognitivo, além do dito, né? São as questões emocionais, simbólicas, culturais, religiosas, que essa vivência, esse estreitamento de laços, essa observação, essa continuidade, essa observação prolongada pode trazer. Bacana. E quando você fala isso, me vem a questão de avaliações que são multimétodos, né? Ou seja, para uma pergunta avaliativa, você pode combinar diferentes métodos e, consequentemente, ter uma resposta mais robusta para aquela questão que você está tentando captar por meio de uma pesquisa avaliativa, né? Exato, a gente sabe, inclusive, justamente pela própria característica da etnografia, muitas vezes ela não é viável de ser usada a depender do tipo de pergunta que você quer responder mesmo, né? Então, assim, se você quer uma pergunta em âmbito nacional e que envolva uma amostra grande de pessoas, é óbvio que você não vai conseguir colocar um antropólogo em cada lugar durante meses pesquisando, né, determinado período. Mas você pode complementar, por exemplo, né? Eu participei de uma pesquisa de avaliação do Bolsa Verde, que foram feitos vários questionários, e quando os dados dos questionários chegaram para a gente gente desconfiou, porque eram dados que, a partir da percepção que a gente tinha enquanto gestor público, não condiziam, né, com a realidade das famílias. E aí a gente fez uma proposta dentro do Ministério de mandar alguns antropólogos para fazer essa avaliação, para que a gente pudesse não só validar esses dados, mas pensar o modo como esse questionário era feito, né, Luiz? Porque muitas vezes, quando a gente elabora um questionário sem ter esse conhecimento da realidade das pessoas que vão ser entrevistadas, esse questionário acaba sendo falho, numa linguagem que as pessoas não conhecem, né? Enfim, presume que a pessoa tem tipo de conhecimento ou que tem um certo tipo de cognição mesmo sobre um determinado assunto, e muitas vezes não tem. Então, a etnografia ela pode ser usada, sim, de modo complementar, e ela né, muito louvável que seja também utilizado com multimétodos, né, em comparação com outras entrevistas, com métodos mais quantitativos ou com outros métodos qualitativos de avaliação de políticas públicas mesmo. Eu fico pensando que, eventualmente, em uma situação, dizer, você poderia ter uma etnografia antes de adentrar para um questionário mais complexo ou para algo mais estruturado, porque aí você justamente teria como transpor esse contexto vivido e captado na etnografia para um instrumento, vamos dizer, um pouco mais circunscrito, mas que vai te dar uma outra informação, né? Porque, como você disse, se o questionário não é bem feito, o dado que virá provavelmente também não vai ser bom para responder a minha pergunta, né? E muitas vezes, Luiz, a etnografia ela traz informações não previstas, né? Uhum. Traz contexto, traz informações sobre o contexto, sobre alguns fatores que você não conhecia, né? Ela traz, e eu vou falar isso quando a gente falar sobre a pesquisa do Bolsa Família, mas traz questões não antevistas, que a gente no questionário daqui, burocrata trabalhando daqui do centro, não consegue perceber que um outro determinado fator poderia influenciar naquele problema público que a gente está investigando. Então, ela por exemplo, pode ser usado antes de um questionário, mas também pode ser usado durante, né? Eu posso, inclusive, fazer etnografia com os pesquisadores, com os entrevistadores, né? É um método que pode ser aplicado em diversas gamas, e eu posso, inclusive, tentar... Há várias etnografias, por exemplo, com
entrevistadores do Cadastro Único. E o modo como essa relação e as percepções dos entrevistadores do Cadastro Único, das assistentes sociais, acaba definindo o que é pobreza, né, acaba definindo o público-alvo, acaba definindo quem entra e quem sai do programa. Por mais que a gente saiba que tem toda uma parte de capacitação do Ministério, né, enfim, de tentar minimizar esses riscos de inclusão e de exclusão, esses erros, a gente sabe que, no fim das contas, muitas vezes é a percepção desse cadastrador, desse entrevistador, que vai determinar se aquela pessoa tem algum sinal de riqueza ou não, né? Então, a etnografia ela pode ser feita, inclusive, como uma meta-avaliação, por exemplo. Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho, então, do teu estudo, né, sobre a etnografia como um elemento de avaliação na implementação do Bolsa Família. Você podia dar um pouquinho o contexto desse estudo, como é que esse estudo surge, como é que ele foi estruturado? Sim. Esse texto que eu escrevi, ele é um estudo sobre uma avaliação etnográfica que foi feita do Bolsa Família para indígenas, tá? Então, eu não participei, eu participei como servidora, né, na recepção desses dados, mas não na execução em si da pesquisa. Então, primeiro eu vou falar o que foi essa pesquisa etnográfica realizada dentro do então Ministério do Desenvolvimento Social, para avaliar o Bolsa Família. Mais ou menos em 2012, 2013, tinha essa noção de que, bom, agora nós estamos chegando até a população, o Estado já chegou onde a pobreza está, nós já atingimos a maior parte do nosso público, mas tem alguns grupos específicos que o Estado não consegue acessar. E um dos grupos específicos que ainda tinha índices baixos de segurança alimentar, de pobreza e tal, eram os grupos indígenas. E aí o Ministério queria entender, né, a ministra demandou, olha, eu quero dados, eu quero entender como que essa população acessa o Bolsa Família. Porque a FUNAI trazia vários relatos, mas a gente não conseguia ter dados suficientes para entender o que a FUNAI nos trazia. Então, o Ministério organizou, fez uma chamada, organizou uma pesquisa etnográfica em 7 terras indígenas do Brasil, para que fosse possível entender como o PBF chegava às famílias indígenas, se chegava, e quais os impactos que um programa de transferência de renda poderia trazer para a população indígena. Mas, ao mesmo tempo, Luiz, que tinha essa ideia de, bom, eu quero que vocês vão lá e me contam, né? Acho que o método etnográfico tem muito disso. Vai lá, esteja presencialmente e me conte, né, o que aconteceu. Também tinha essa questão, bom, para eu ter um dado um pouco mais generalizável, eu preciso definir 7 terras indígenas, eu preciso definir um roteiro básico comum do que deve ser observado, para que depois esses dados possam chegar aqui ao Ministério e eu possa comparar para entender se de fato isso ocorre ou se, né, enfim, foi uma situação específica daquele determinado grupo, né? Então, foi durante anos, né, durante alguns meses, a SAGE, do Ministério do Desenvolvimento Social, teve essa discussão com os antropólogos foram às terras, passaram cerca de 3, 4 meses em terras desde de São Paulo até Alto Rio Negro, e depois chegaram com esses relatos para o Ministério. E aí, quando esses relatos chegaram, foi causou muito desconforto entre os servidores, né? Porque, assim, se tinha essa noção de que o Bolsa Família, ele chegava bem para todo mundo, e era bom e tal. E quando a gente recebe esses relatos, a gente via que, né, não era uma questão necessariamente causada pelo Bolsa, mas pela própria ausência do Estado nessas comunidades. Então, nos trouxeram à tona problemas relacionados à saúde, à assistência social, à educação, à segurança alimentar, que não eram problemas de fácil resolução, que não eram problemas que o Ministério sozinho conseguiria solucionar, que eram problemas extremamente complexos, né, decorrentes da ausência do Estado e de como o Estado brasileiro trata essas populações. Então, quando esses dados chegaram, foi um susto, né, um desalento entre os servidores que até aquele momento estavam muito acostumados a lidar com as boas notícias do Bolsa Família. E aí houve uma tentativa, assim, de sistematizar esses dados, né, de desconfiar dos dados que chegavam, né, de pensar que esses dados poderiam ser parciais, enfim. Durante muito tempo, realmente, os gestores não sabiam muito o que fazer com o resultado dessa política. E o que a gente percebe, né,
né, as pessoas que tinham mais, que estiveram envolvidas no processo, é que a resposta do Estado, né, da política à pesquisa ficou muito aquém do que poderia ter sido, né? Não houve grandes mudanças ou grandes reformulações da política pública ou da atuação do Estado ou uma interlocução entre outros órgãos para que esses problemas que chegaram até nós fossem resolvidos, né? E isso por várias questões que eu abordo no artigo, questões políticas, questões institucionais, né? E também por uma questão de não saber lidar muito com esses dados. E aí eu acho que o modo como, né, essa pesquisa traz, nos leva a pensar não só sobre a possível adequação de etnografias para o Estado ou não, mas isso revela muito como a gente, Estado, pensa, né? Como a gente, Estado, pensa um dado, pensa uma evidência, que ainda necessariamente a evidência ela tem que estar nas nossas caixinhas de tabelas, né, de dados quantitativos, dados comparados. Então, quando chega um tipo de evidência, que não, assim, é difícil de questionar, porque são pessoas que tiveram na ponta, que conviveram, que estiveram lá, né? Quando esses dados chegaram até o Estado, foi muito difícil a acepção, a credibilidade, né, desses dados, justamente porque ele não estava naquelas caixinhas que nós burocratas costumamos aceder quando a gente busca um dado, quando a gente busca uma evidência, né? Então, acho que é um pouco isso, assim, esse artigo fala um pouco também da nossa... a gente fez entrevistas com os burocratas que atuaram no momento, mas muito também é da nossa memória institucional. Eu escrevi junto com a Ruth Roberts, que é uma servidora da FUNAI, e a gente traz esses fatores que interferem na demanda desse dado, né, de usar a etnografia como avaliação de políticas públicas, quais os fatores que permitiram, porque a gente também avalia que em um outro contexto político esse tipo de pesquisa nem seria aventado, né? Mas também depois, quando esses dados chegam, que o Estado em si também não estava preparado para lidar com um tipo de dado etnográfico que chegava, né? Então, acaba sendo também uma certa etnografia do Estado, porque a gente também está avaliando como os burocratas pensam a etnografia em si, né, o dado etnográfico em si. Acho que é isso. Deixa eu voltar em 2 pontos, se você tiver algum detalhes aqui. Você me falou de um roteiro unificado para observação, né, que os antropólogos foram lá. Não sei se você tem algum elemento, pensando aqui, né, na estruturação de uma pesquisa etnográfica, o que esse roteiro continha, ou como é que ele foi elaborado? Bom, vamos fazer essa, depois eu te pergunto a próxima. Esse roteiro básico comum, ele continha os pontos, né, e as perguntas de cada tema que o antropólogo deveria observar em campo, né, o etnógrafo deveria observar em campo. Então, assim, você está indo para pesquisar o Bolsa Família, mas não é simplesmente, bom, eu vou chegar aqui e vou ver o que aparece sobre o Bolsa Família. Eu quero que você observe esses aspectos do programa, né? Então, me traga questões, por exemplo, como é feito o pagamento, como as famílias recebem, qual é a concepção das famílias desse recurso, qual é o uso que é feito desse recurso, como são entendidas as condicionalidades de educação e de saúde, né? E aí alguns exemplos, por exemplo, que trouxe na pesquisa que foi comum em todas as comunidades, era de que eles concebiam o dinheiro do Bolsa Família como dinheiro das crianças, né? Tinha essa vinculação às crianças. O uso, ele era muito relacionado a material escolar, a vestimenta para as crianças irem para a escola, então tinha essa vinculação bem forte. E também a dificuldade de pagamento, por exemplo, porque muitas dessas comunidades estavam longe dos locais de saque, dos centros, e acabavam usando uma outra pessoa para fazer esse saque, dando o cartão para uma outra pessoa fazer esse saque. Mas, além disso, a gente também pedia para observar questões relacionadas à assistência social, acessam o CRAS, não acessam o CRAS, acessam o CREAS, como é segurança alimentar, né, enfim, que tipo de alimentação tem, que tipo de nutriente, como, né, o que eles estão em situação de insegurança alimentar ou não. Educação, vou tentar lembrar aqui, relações familiares, enfim, acho que eram em torno de 7 temas, e dentro desses temas tinha algumas perguntas abertas que o antropólogo tinha que observar. Não era um roteiro aberto de entrevistas, mas eram pontos que os antropólogos tinham que observar e depois trazer para que se pudesse comparar com as outras pesquisas feitas em outras áreas. Legal. Isso teve alguma forma de pré-teste? Esse roteiro foi pensado inicialmente
em um campo e depois discutido para os outros 7, ou já foram direto? Teve um pré-teste, sim, e ele foi amplamente discutido em workshops aqui com os próprios antropólogos que participaram da questão. No momento da concepção da pesquisa, os antropólogos e a FUNAI estiveram muito presentes, né, até para conseguir a permissão para que eles fossem a campo e tal. Depois que os dados chegaram no Ministério, conforme, né, esses problemas foram trazidos à tona, tanto os antropólogos como a FUNAI, eles foram cada vez mais apartados da discussão dos resultados. Tá? Então, teve essa discussão bastante no início, mas depois não, justamente porque tinha uma questão política, uma preocupação política de como vamos lidar com esses dados e com a publicação desses dados. Sim. E essa era a minha segunda pergunta, ou seja, a etnografia traz para o governo federal evidências de que o acesso ao Bolsa ele não estava se dando da forma como era esperado, como, vamos dizer, a lógica da intervenção do programa propunha, e que em outras populações essa lógica era realizada de forma mais tranquila, mas que isso não estava acontecendo para aquele grupo específico. Eu não sei se é uma questão do Bolsa em si, Luiz. É porque ainda que a avaliação fosse do Bolsa, os problemas que chegaram eram muito maiores do que o Bolsa. Mas de contexto, então, que impactavam no Bolsa. Que impactavam no Bolsa, obviamente, né? Que impactavam, por exemplo, a questão da família não conseguir aceder, né? Ou não conseguir ir lá sacar, não necessariamente é por conta do problema Bolsa Família. Não é algo que eu, MDS ou eu, gestora do Bolsa, eu consigo resolver. Né? Algo que eu posso, por exemplo, mudar o prazo de saque do benefício, mas eu não consigo alterar essa dinâmica local. Isso ocorre justamente porque muitas vezes não tem acesso a transporte, né? Não tem acesso a recursos, não tem acesso à educação, né? Então, o que apesar, assim, não houve uma avaliação de que necessariamente o Bolsa tem um impacto negativo. Longe disso, as populações indígenas, elas querem aceder ao Bolsa. Né? E ela, inclusive, uma das respostas que eles me trouxeram, a gente tinha essa ideia, bom, será que eles querem um tipo de Bolsa Família coletivo, que use né, o recurso chegue para a comunidade, não para a família? E a resposta foi não, nós queremos, né, o nosso recurso individual por família, como ele é. Mas não houve necessariamente, bom, é o Bolsa que traz esse impacto. O que enfim, uma ausência do Estado, né, e problemas em diversas áreas. E aí eu acho que essa foi a complexidade que a etnografia trouxe e com a qual o Estado não conseguiu lidar, porque não é um problema simples, não era um problema que seria resolvido com o redesenho do Bolsa, né? Ainda que, assim, eu acho que algumas possibilidades, algumas mudanças poderiam ter sido feitas e não, que teriam um certo impacto e não foram, mas os problemas eram muito maiores do que a governabilidade do Ministério poderia trazer. Seria necessário uma vontade política supra, né, que envolvesse vários ministérios para dar conta dos problemas que tinham chegado até a gente. Inclusive, assim, Ministério Público, Polícia Federal, né, recebemos denúncias, questões que a gente não poderia nem publicar, por exemplo. Perfeito. E aí acho que talvez isso que tenha causado, em parte, esse impacto na recepção dos dados e um certo receio do que fazer com eles, de como compartilhar, seja para outros ministérios ou de uma forma mais pública para outros atores. Inclusive, assim, foi uma pesquisa que demorou anos para ser publicada, né? O retorno às terras indígenas, a devolução que tinha sido acordada no momento, demorou anos para ser justamente porque, assim, né, não se tinha clareza sobre que tipo de resposta a gente conseguiria dar, uma vez que está completamente fora do nosso modo de agir. E aí, de novo, eu acho que isso diz muito sobre como o Estado age, né? A gente pensa em caixinhas separadas, a gente pensa em ministérios separados. Bom, isso aqui não é problema da cidadania, isso aqui é problema da saúde, isso aqui é problema da educação, quando na realidade, né, as coisas não são divididas em caixinhas, né? A realidade é muito mais complexa, muito mais interligada do que a gente pensa. Então, eu acho que o modo mesmo como a burocracia recebeu esses dados diz muito sobre a burocracia e diz muito sobre o Estado. A gente está acostumado a pensar em caixinhas, a gente está acostumado a pensar... do Estado, né? Do nosso Exato. Estado brasileiro. A gente está acostumado a pensar de que, assim, para cada problema tem uma solução, né? É algo mais linear, a política pública ela passa do desenho, implementação, monitoramento, quando, na verdade, você vê que são vários fatores que interferem na realidade, muitas vezes está fora da sua governabilidade e não, né, no modo como a gente age, como o Estado age, a gente não consegue dar essa resposta. A gente precisa
sair dessas categorias, né? Pensar talvez de um modo mais territorializado, né? Pensar talvez uma política mais integrada, né? Enfim. Muito legal, Isa. Vou para a última pergunta para a gente encerrar. Pensando nos participantes que estão aqui no curso, que estão em outras áreas de política pública, você consegue vislumbrar, assim, em termos de exemplo, assim, como é que outras áreas de política pública poderiam se beneficiar da etnografia, ou outros públicos, outras populações? Queria que você nos ajudasse aqui a pensar em outros usos que você, como servidor e como antropóloga, poderia vislumbrar. Bom, Luiz, como eu falei, né, eu acho que o que dita a necessidade do método, a necessidade do dado etnográfico, não é o público, né, não é a política, mas é o tipo de dado que você quer. Então, sempre que você quer um dado mais contextualizado, que dê conta das complexidades da vida real, que dê conta das subjetividades, ou dados que você não consegue aprender por meio de um questionário ou de uma relação rápida, a etnografia, ela entra, né? No Estado brasileiro, ela é muito mais usada questões relacionadas a indígenas, né, por exemplo, laudos, demarcação de terra, FUNAI, MPF, ou então questões jurídicas, mas a etnografia ela pode ser usada para avaliar qualquer política pública, né, e isso não ainda as pesquisas que existem, elas são atualmente, elas são muito mais de antropólogos que de modo autônomo, ou com bolsa da CAPES, ou alguns, né, vão e pesquisam o Estado, do que necessariamente pesquisas demandadas pelo Estado. Bolsa Família, essa pesquisa Bolsa Família Indígena foi uma das primeiras pesquisas, fora de FUNAI, MPF, né, e das áreas jurídicas, uma das primeiras pesquisas que o Estado demandou um dado etnográfico, né? Mas há vários exemplos de antropólogos que, de modo individual, ou de modo independente, ou, né, em grupos de pesquisas, fazem, né? Então, há avaliações de políticas públicas, por exemplo, realizadas em obras de infraestrutura, em áreas até em áreas de produção de conhecimento, ciência, como até as áreas mais hardcore, né, assim como segurança, enfim. A etnografia ela pode ser usada em várias áreas que não apenas o que a gente normalmente pensa associada a uma população subalterna ou a um público-alvo em política pública, né? Ela pode ser usada em diversas áreas. Em qualquer política pública você pode pensar o uso de uma etnografia, desde que a intenção seja essa. Eu quero entender, né, assim, essas complexidades que envolvem, seja a implementação, seja no desenho. Eu acho que uma etnografia ela pode ser usada também em qualquer fase da política pública, como eu te disse. Né? Isso é interessante também, para a gente exato. vislumbrar, né? A maior parte do que a gente tem hoje é na parte de implementação, né? Então, assim, como que a política pública chega nesse público, como que a política pública atinge determinada população. Mas ela também pode ser usada na parte, né, como monitoramento ou como avaliação da política pública, né, para entender qual o impacto que certa política pública chega nessa população, mas também na fase do desenho, né? Como eu falei, quando essa etnografia que é feita dentro das esferas estatais, com os burocratas, buscam visar, assim, como os burocratas, como os servidores públicos, veem o mundo e pensam um determinado problema, né? E como isso vai afetar no desenho de uma política pública ou não. Então, não é só a etnografia, ela não precisa necessariamente ser feita na ponta, né, na política pública. É óbvio que a maioria das etnografias são feitas. Então, não necessariamente a etnografia ela precisa ser feita na ponta, né? Ela não precisa ser feita para você avaliar a política, ela pode ser feita no momento anterior, para você entender e conceber como que aquela política foi pensada, o que está na cabeça de um gestor, ou de um grupo, ou de determinado grupo político, né? Ou de determinado né, deputados, legisladores, por exemplo, tem várias etnografias que são feitas dentro do Congresso, dentro do STF, né, dentro da alta burocracia, para você entender como que essas concepções, como esse grupo se vê, e por isso como ele consegue, essas suas próprias visões de mundo, conseguem, acabam impactando o desenho de uma política pública, né, ou uma solução proposta para um problema público, por exemplo, né.
Hoje está crescendo, e aí, dentro desse contexto, a gente vai lançar um livro no IPEA sobre políticas públicas baseadas em evidência, e o objetivo é discutir como que os gestores fazem uso dessa evidência em si. Né? E a etnografia dentro do Estado ela é muito útil para isso, porque você está analisando, né, você questiona, você estranha o que a gente normalmente vê como um processo linear, como um processo quase lógico, racional. Né? A etnografia traz esse questionamento, esse estranhamento. Bom, por que necessariamente é um carimbo? Por que necessariamente o fluxo do documento é esse? Por que necessariamente se pensa para esse problema essa solução? É porque isso muitas vezes tem vários fatores institucionais, simbólicos, subjetivos, que acabam afetando a definição de uma política pública ou não, né? Políticos, inclusive. Então, a etnografia ela pode ser usada em todos os momentos da definição de uma política pública, depende muito mais da pergunta que você está fazendo. Sim. Tá? É muito bacana. Eu tinha aqui em mente, assim, eu conheço alguns estudos etnográficos sobre assentados na reforma agrária, dizer, como é que a lógica social e produtiva do assentamento é captada, e mesmo algumas pesquisas também com usuários de drogas, população em situação de rua, onde você tenta captar como é que essas populações acessam o Estado, como é que elas acessam os serviços públicos oferecidos, qual é a significação, e que trazem insights muito importantes para você tornar aquela política mais efetiva para esses públicos, né? E acho que acho que a Gabriela Lota tem algumas pesquisas que são como etnografias dos agentes comunitários de saúde, muito nessa percepção do cadastrador do Bolsa também, né? As crenças, valores desses agentes do Estado, né? E como é que isso impacta na relação com os beneficiários das políticas, né? Ou com os usuários dos serviços. Normalmente, assim, né, pensando agora, né, quem é o público-alvo desse curso e com quem estamos dialogando, é muito provável que se busque entender, se busque a etnografia para entender como, né, a implementação mesmo, como que chega na ponta, como que os atores estatais agem, né? Por que determinada política pública seguiu todo o fluxo, né, que foi pensado, tá? Por que ela não necessariamente está atingindo os seus objetivos? Então, a gente tem N exemplos, né? Dentro do Estado brasileiro, ainda são poucos usados, são poucas as pesquisas que são demandadas pelo Estado brasileiro, mas a gente tem várias pesquisas de análise de políticas públicas que são feitas, por exemplo, por órgãos de pesquisa, por instituições, por antropólogos independentes que estão pensando mesmo esse impacto, né? Que vão a campo e pensam como que o Estado afeta essa população. Mas é isso, a etnografia não precisa necessariamente estar restrita a esse momento de implantação. Ela pode ser uma etnografia, inclusive, sobre nós mesmos, sobre os próprios burocratas. Maravilha, Isabelle. Muito, muito obrigado. Uma contribuição riquíssima, e espero que o livro saia logo para a gente poder acessar em mais detalhes o estudo. Eu que agradeço a oportunidade, Luiz. Um grande abraço.